Hajime vive como um vagabundo falido nas favelas porque logo depois que ele nasceu, seus pais foram buscar leite e nunca mais voltaram. Todos os dias, ele passa fome extrema e tem que arriscar sua vida lutando contra monstros mortais apenas para comprar pão. Apesar de sua dor e dificuldades, Hajime continua avançando e perseguindo seus sonhos de se tornar mais forte que Omni-Man e confortável o suficiente para comer o que quiser. Eventualmente, sua agitação compensa quando ele supera seu corpo anão e se torna um aventureiro de pleno direito, amado por todos na cidade por ser o cara mais legal do mundo. Um dia, ele vai até a masmorra buscar carne para os moradores da cidade, mas fica pasmo com o fato de a porta já estar aberta quando ele é o único que assinou o formulário de inscrição. De repente, ele vê uma menina sendo engolida por uma gosma e imediatamente a salva. A cabeça dura se apresenta como Hirui e começa a criticar Hajime por salvá-la, mas ele bate na cabeça dela e a repreende por entrar na masmorra sem permissão. Ele então pergunta onde estão seus pais, mas ela diz que foi abandonada e declara que vai morar sozinha a partir de agora. Isso faz Hajime perceber que ela não é da cidade e que ele sabe que o orfanato não a ajudará. Então ele a provoca para se juntar a ele em sua busca. À medida que eles se aprofundam na masmorra, Hajime a trola por ter sido quebrada por um lodo de baixo nível. Mas ela argumenta que só foi pega de surpresa e garante que será tão útil quanto um Pokémon na batalha. No entanto, quando eles encontram um monstro javali, Hirui imediatamente grita como um idiota e se molha. Quando o javali ataca, Hajime entra no modo besta e o destrói de maneiras que são mais brutais do que os filmes do Terrificador, fazendo Hirui desmaiar. Depois, Jinmei entrega a carne de javali para a linda recepcionista da guilda chamada Olive. Mas ela encontra Hirui cochilando na carruagem, o que a faz acusá-lo de ser aprendiz de Didi. Depois de explicar toda a sua situação para Olive, Jinmei se encontra com a velha responsável pelo orfanato e se oferece para doar mais alimentos todos os meses em troca de moradia para Hirui. A velha o elogia por ser atencioso, mas também admite que não podem ajudar a todos porque não são deuses. No caminho de volta, Hajime percebe que a velha senhora está madura, porque tentar salvar a todos só tornará as coisas mais difíceis. E seu passado difícil é uma prova de que poucas pessoas estão dispostas a ajudar os excluídos. De repente, Olive chega e informa que Hirui desapareceu e que há uma fera mágica nas montanhas. Ao ouvir isso, Hajime percebe que o idiota Rugrat está tentando iniciar sua aventura de nivelamento solo de forma imprudente. Então ele corre o mais rápido que pode para salvá-la. Enquanto ele corre pela floresta, ele se pergunta por que Hirui não ficou apenas sentado na guilda. Mas quando ele se lembra de seus dias difíceis como caçador de Tibi, ele percebe que ela teve que sobreviver da mesma forma. Logo, ele vê a raiva dela atraindo um monstro-lobo e consegue pular bem em meio a tempo de bloquear seu ataque e destruí-lo usando combos brutais. Ele então começa a repreendê-la por tentar morder acima do nível dela, mas ela diz que está com fome e começa a chorar. Isso comove tanto o coração de Hajime que ele diz que ela agora é sua companheira de equipe. E essas palavras a fazem derramar lágrimas de alegria. Na manhã seguinte, Hajime acorda com a visão chocante de Hirui em um corpo adulto com grandes fábricas de leite, mas de repente ela volta à sua forma Chibi. Após o café da manhã, ele leva Hirui ao salão da guilda, onde informa Olive sobre a transformação repentina de Hirui, e ela concorda em investigar o assunto. Hajime então pede uma missão que ajudará Hirui a se acostumar a lutar. Então Olive recomenda um trabalho de caça ao lodo, o que entusiasma Hirui. Pouco depois, Hajime e Hirui chegam à masmorra para a missão. Mas Hajime diz que Hirui lutará contra o slime sozinha como parte de seu treinamento. Ela fica entusiasmada, alegando que destruirá o lodo com combos de respiração de chamas, mas acaba sendo dobrada pelo lodo em segundos. Depois, Hajime leva Hirui para almoçar na floresta, mas ela se recusa a levar a comida porque não conseguiu fazer seu trabalho. Hajime percebe que ela está com medo de que sua própria fraqueza possa deixá-la abandonada novamente, e ele está confuso sobre como lidar com a situação porque nunca teve que cuidar de ninguém antes. Ele tenta forçá-la a comer, mas ela se recusa. Então ele pede que ela volte para a masmorra com ele e mate o lodo desta vez para que possam comer juntos. Minutos depois, eles chegam à masmorra, e desta vez Hajime dá a Hirui instruções claras sobre como derrotar o slime, o que permite que ela finalmente consiga. Depois eles voltam para casa de mãos dadas enquanto saboreiam um pão juntos. Naquela noite, Olive faz uma pesquisa profunda e descobre que Hirui é na verdade uma sucubo. Enquanto isso, Hajime está dormindo pacificamente em seu quarto. Mas Hirui se transforma em sua forma adulta e se prepara para festejar com seu brilho. Enquanto Jaime dorme, Hirui sai ao lado dele na cama e começa a cheirá-lo. Na manhã seguinte, a dupla chega ao salão da guilda e Olive pergunta por que Jaime parece que 5 negros acabaram de atropelar um trem, mas ele diz que só está assustado com um sonho estranho que teve na noite passada, onde estava sendo farejado por um lobo. Olive então informa que Hirui é uma sucubo, mas Hirui não tem ideia do que ela quer dizer, então ela explica que é uma das espécies antigas. Seu mundo está dividido entre humanos, bestas, elfos, anões. No entanto, também existem algumas raças estranhas, incluindo vampiros, lobisomens, medusas e sereianos. E como essas pessoas têm características de raças de muito tempo atrás, são chamadas de espécies antigas. As duas células cerebrais de Hirui não conseguem processar todas essas informações, então Olive simplifica dizendo que ela é um caso raro.
e ela então aconselha Hajime a confirmar com outra sucubo se Hirui é realmente dessa espécie. Hajime admite que conhece alguém a quem poderia perguntar, mas não tem certeza se valerá a pena perguntar. Dias depois, Hajime e Hirui chegam ao bar onde vem um vilão sendo adorado por Pigment, e Hajime instantaneamente a reconhece como sua velha amiga Verônica. O Simp oferece a Verônica todas as economias de sua vida em troca de uma oportunidade de quebrar, mas ela diz que as moedas de bronze que ele carrega não são suficientes nem para comprar meia hora de seu tempo. Isso aciona tanto o gordo que ele tenta dar um soco nela, mas ela facilmente pega a mão dele e bate a cabeça dele na mesa, o que agrada o resto de seus simps. À medida que sua aura transborda, ela diz a ele que não pretende perder nenhum negócio para ele porque outra pessoa na cidade está exercendo seu negócio. Ela então começa a espancá-lo com seu soco inglês até que ele fuja. Seu simp pessoal começa a ficar louco, mas quando ela diz a ele para se tornar uma cadeira, ele instantaneamente fica de 4, permitindo que ela se sente em suas costas e cumprimente Hajime. Depois que Hajime explica a situação de Hirui para ela pede que ela estique a mão. Assim que o faz, Verônica segura sua mão e isso faz Hirui se transformar em sua forma adulta. A garçonete Natalie começa a elogiar Hirui por estar tão bonita quanto Megan Fox. E Verônica diz que ela é definitivamente uma sucubo porque sincronizou com ela. Hirui de repente se transforma novamente em forma chibi e começa a cantar elogios a Verônica por torná-la grande. Quando ela pergunta a Verônica se ela pode ser tão forte quanto ela, Verônica diz que é possível se ela treinar tanto quanto ela. Então Hirui pergunta por que uma donzela como ela se preocupa tanto em treinar. Verônica diz que ama ao lado do sofrimento dos homens e Hajime fica assustado com o fato de que ela ainda é a mesma sádica de coração negro que era quando eles se conheceram. Depois que Natalie sai para fazer seu trabalho de empregada doméstica, Hajime pede desculpas por fazer Verônica vir até lá, mas ela diz que está tudo bem porque estava curiosa sobre Hirui. Ele se oferece para pagar pelo tempo dela, mas ela imediatamente rejeita a oferta. No entanto, Hajime insiste que ela deveria receber o dinheiro dele porque ele tem medo de que ela lhe peça favores perversos em troca de seus serviços. Na manhã seguinte, Hirui está cochilando em sua forma adulta ao lado da cama de Hajime quando de repente houve uma batida na porta. Quando ela abre, ela vê Verônica que admira sua coragem por vários minutos antes de admitir que ela é realmente uma sucubo. O barulho eventualmente acorda Hajime e quando ele pergunta o que tá acontecendo, Verônica de repente se oferece para tirar Hirui de suas mãos. Ho fica sem palavras, então explica que é uma gracinha com muito potencial no ramo de sucubus. Hajime percebe que Hirui está desconfortável. Então ele tenta recusar a oferta, mas Verônica começa a provocá-lo, alegando que ela é a Hinata de seu Naruto. Sem hesitar, Hajime nega suas acusações, mas isso só deixa Hirui triste. No entanto, Verônica continua perseguindo, alegando que ele voltará a ser um incel solitário se Hirui o deixar. E Bonehead responde com raiva que ele navegará tranquilamente sem ela. Isso deixa Hirui tão deprimida que ela volta à forma de Loli e entra como um zumbi. E Verônica diz a Hajime que ela realmente a quer enquanto vai embora. Mais tarde, Hajime, Hirui, Verônica e sua cadeira humana chegam à masmorra. E Hajime tenta irritar Hirui, mas vê que sua depressão agora a fez parecer um cadáver sem alma. Hirui se autodenomina inútil, mas Verônica a conforta dizendo que ela não é inútil e a leva até a masmorra. Depois que eles saem, o assistente de Verônica, Richard, pergunta a Hajime como ele faz Verônica brincar com ele, mas Hajime diz ao Simp para recuar. Ao entrarem na masmorra, Verônica e Hirui de repente pisam em uma armadilha de dobra. E Hajime tenta resgatá-los, mas não consegue chegar a tempo e os transporta para um penhasco. Hajime tenta desesperadamente reativar a armadilha de dobra, mas não funciona, então ele começa a se entrar em pânico. Quando o Richot pergunta sobre os monstros na masmorra, ele explica que a masmorra tem 10 andares descendentes, e os monstros nos andares mais baixos ainda precisam ser eliminados. Se as meninas fossem enviadas para as profundezas, poderia haver monstros fortes o suficiente para ameaçar Verônica. Ao ouvir isso, Richot sugere ir para o andar mais baixo, e Hajime concorda, mas ele percebe que está fora do jogo desde que Hirui chegou. À medida que eles avançam na masmorra, Hajime reza para que Hirui esteja bem. Enquanto isso, a gracinha diz a Verônica para ficar atrás dela enquanto ela guarda a frente com sua espada, mas Verônica começa a pular assustando-a. Quando ela pergunta se Hirui está com medo, ela afirma que não, e começa a fazer um discurso ousado sobre como o medo não vale nada até que ela se depara com um monstro terrível que a deixa com tanto medo que ela se transforma em uma estátua de Buda. O monstro tenta atacar, mas Verônica o derruba montanha abaixo com um único soco. Quando ela começa a provocar Hirui novamente, a humilde corre para provar sua força, mas imediatamente corre de volta e Verônica vê que um monstro gigante a está perseguindo. Enquanto correm, Verônica pergunta a Hirui onde fica a saída. Então ela imediatamente escolhe um local e explica a Verônica que o encontrou usando seu rocket de observação. Mas eles acabam em um beco sem saída. Hirui pede a Verônica para se esconder enquanto ela luta contra o monstro, mas Verônica balança a cabeça e sugere que os dois se escondam. Enquanto eles se escondem no baú do tesouro, Hirui começa a reclamar sobre o quão inútil ela é. Então Verônica sugere usar sua beleza para ganhar a vida. Só então Hajime chega e destrói o monstro ciclope com movimentos poderosos. Ao ver a espada de Hirui no chão, ele conclui que ela está morta, mas ouve ruídos vindos do baú do tesouro. Quando ele abre, ele vê Hirui perfeitamente bem, declarando que ela é uma aventureira de pleno direito.
Após a missão, eles jantam em um bar e Hirui começa a reclamar que ela é uma mini versão de Sakura. Mas Hajime diz que está tudo bem porque seu verdadeiro talento é ser alegre o tempo todo. Vendo isso, Verônica diz que ele passou no teste e revela que planejava alimentá-lo com os cachorros se ele estivesse fazendo essas coisas com os parentes dela. Alguns dias depois, Hajime e Hiruei estão passeando pela região do mercado. E Hiruei fica surpreso com o fato de haver tantas lojas por perto. Hajime explica que o mercado de masmorras é como um festival porque depois que a masmorra é reiniciada, todos os aventureiros começam a vir atrás de todos os novos cheats e os comerciantes aparecem para fazer negócios com eles. Ele vê o miolo de ervilha babando sobre alguns kebabs e a lembra que eles estão lá para comprar roupas. Ela o lembra que foi ele quem queimou as roupas dela, então ele explica que foi um erro causado por sua falta de experiência com pedras mágicas enquanto tentava secar as roupas dela para ela. No entanto, Hirui o abandona e corre para outra loja, onde começa a encarar um ovo estranho como se fosse uma bola de dragão, alegando que seus instintos a levaram até o ovo. A comerciante diz que ela tem um bom olho. Mas quando Hajime pergunta que tipo de ovo é, ele diz que não tem ideia, já que só o encontrou durante suas viagens. Porém, ele prevê que é um ovo que traz boa sorte e afirma que serão os espíritos que decidirão se sua previsão se concretizará ou não. Isso irrita Hajime. Então ele tenta ir embora, mas Hirui o puxa de volta e implora para que ele compre, alegando que os sentidos de aranha de seu aventureiro estão dizendo a ela que é algo especial. Como Bro não resiste aos encantos dela, ele acaba comprando o ovo por 3 bitcoins, e Hirui agradece alegremente por isso. Quando ele pergunta como vão comer, ela diz que não é pra comer. De repente, outra pirralha chibi chamada Anya esbarra em Hajime e pede desculpas enquanto está no chão, antes de fugir de seu perseguidor. Mais tarde no bar, Hirui mostra sua nova roupa de Temu Cinderela, e Verônica diz que ela está linda. Mas ela está surpresa que um idiota estúpido como Hajime possa escolher algo tão elegante. No entanto, Hajime admite que foi Natalie quem lhe deu o projeto, e pede a Hirui para se preparar para o próximo ataque às masmorras. Hirui começa a pirar porque ela acha que o ovo frito em seu prato é o ovo especial que eles compraram, mas Hajime mostra a ela que seu ovo especial ainda está perfeitamente bom. Então ela o abraça e lembra a Hajime que eles perderão o tesouro se não forem para a masmorra logo. Ele pergunta se ela pretende ir em busca com seu vestido novo, então ela sai correndo para se trocar. Enquanto come, ele lembra que o costume deles determina que os habitantes locais permitam que os recém-chegados tenham qualquer tesouro que desejarem, e em troca eles conseguem shows melhores. Mas como Hirui ainda está lutando contra os slimes, ele não vê nenhum tesouro no futuro próximo. Durante a missão, Hirui tenta decapitar um slime, mas ele se esquiva do ataque e começa a persegui-la. Hajime então viu Anya parecendo ansiosa na frente dele. E conforme ela avança, ele se pergunta o que uma pirralha como ela está fazendo sozinha em uma masmorra. De repente, um lodo começa a engoli-la, e isso dá a Bro uma sensação de déjà vu desde quando conheceu Hirui. Mas ela vê que até mesmo a aventura original do Chibi também está sendo ingerida da mesma forma, o que o faz desmaiar. Algumas horas depois, a avó de Anya a repreende enquanto ela estava deitada no chão com um inchaço na testa, e daí pede desculpa da Hajime por causar-lhe problemas. Hajime se apresenta como um aventureiro local, e ela diz que já ouviu falar que ele é um namorado que adotou um filho pequeno. Mas Hajime não se sentia confortável com essa reputação, porque ser apelidado de namorado estava reduzindo seus pontos de aura. Quando Anya volta, a vovó se aconselha a ser mais recatada como uma garota normal, em vez de perseguir masmorras. Mas Anya recusa e foge. Depois que ela vai embora, a vovó afirma que ela tem sido muito branda com ela porque seus pais morreram. E isso desperta o interesse de Hirui. Então ela explica que um monstro usou os pais de Anya como aperitivos há alguns anos. Enquanto isso, Hirui se encontra com Anya do lado de fora, e eles observam alguns ferreiros anões ultrapassando seus limites para forjar uma arma. Quando Hirui pergunta sobre o estranha explosão de fogo que eles estão usando, Anya revela que é um espírito do fogo, e os artesãos anões não são considerados legítimos até que possam conter um. Ela então afirma que quer ficar forte logo para poder seguir sozinha, e Hirui recomenda esperar até se tornar adulta, mas Anya diz que será tarde demais porque a avó já estará morta. O objetivo de Anya é mostrar à avó que ela não precisa se preocupar com ela o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Hiruei se lembra de como Hajime a repreende e diz a Anya que eles são iguais antes de se oferecer para pedir ajuda a Hajime em seu nome. Pouco depois, Hiruei se encontra com Hajime para perguntar se Anya pode ir com eles. Ele permite que eles saiam juntos, mas a avisa para não entrar nas masmorras sozinha. Horas depois, os três estão na masmorra e veem um slime passando. Anya joga uma pedra para distrair o lodo e então se esgueira por trás dele para tirar os olhos da cabeça. Quando Anya pergunta se Hirui aprendeu suas táticas de batalha com Hajime, Hirui confirma que sim. Então Anya sussurra para ela que Hajime é um cara muito confiável. De repente, um grupo de monstros javalis persegue algumas variantes de percevejos em sua direção. E Hajime instantaneamente ordena que as garotas subam contra a parede para evitá-los. No entanto, enquanto as garotas correm para a frente, Anya cai no chão, mas Hajime aparece bem a tempo de salvá-la dessa debandada monstruosa. Enquanto ele a verifica, Anya fica sobrecarregada demais com sua energia Sigma para sequer falar, e Hirui percebe isso.
Então ela lhes dá um sorriso maligno, o que os faz entrar em pânico. Algumas horas depois, um monstro ciclope persegue Hajime e Anya. Mas Hirui invoca um espírito de chama em sua espada e destrói o monstro com um ataque. Porém, foi tudo um sonho. E quando Hirui acorda, ela corre para contar a Hajime que ela escondeu um potencial mágico que pode rivalizar até mesmo com Gojo. Ela então começa a se importunar Hajime para que lhe ensine magia, mas ele diz que não é coisa dele. Então Nata lhe sugere descobrir qual é o seu tipo de espírito. Enquanto caminham pela cidade, Hajime explica a Hirui que existem espíritos invisíveis que são categorizados em fogo, água, terra e vento. Logo depois, eles se encontram com a velha senhora da igreja que os leva a um templo especial, onde ela invoca uma porta para um reino especial chamado Floresta da Seleção. Hajime explica a Hirui que ele não pode entrar com ela, já que ela é quem está sendo testada, mas promete salvá-la se as coisas ficarem perigosas. Depois de entrar na floresta, ela se esconde de todos os monstros ao redor e eventualmente chega a um oceano onde uma tartaruga ninja do tamanho de Godzilla aparece e lhe dá uma marca em sua mão. Quando ela retorna ao reino normal, a senhora da igreja explica que foi abençoada pelos espíritos da água. Então ela imediatamente corre para explorar a próxima masmorra. Durante a invasão, Hirui tenta usar seu ataque de espírito da água, mas ele fracassa e ela é engolida pelo lodo mais uma vez. Alguns dias depois, Olive parabeniza Hirui e Anya por subirem de nível e informa que ambos se tornarão aventureiros de bronze assim que completarem uma missão de promoção. Isso os confunde. Então Hajime explica que bronze é uma classificação para aventureiros. Olive então recomenda uma missão de promoção para eles, que envolve limpar uma masmorra que precisa ser examinada uma última vez antes de ser descartada e afirma que é basicamente matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ela então os aconselha a partir para a missão já no dia seguinte, porque o destruidor de masmorras está a caminho. E as meninas ficam assustadas ao imaginarem o destruidor de masmorras como o chefe final de Elden Ring. No entanto, Hajime diz que o destruidor de masmorras é apenas parte de uma espécie antiga e a guilda os contrata para se livrar de masmorras antigas que já passaram do seu auge. Isso deixa as meninas animadas. Mas Hirui de repente começa a interpretar uma cena da última farra de Ahir com a marca em seu braço. E Hajime se lembra de ter feito a mesma coisa durante seus primeiros dias como aventureiro, o que o envergonha. Algumas horas depois, o trio chega ao calabouço, e as meninas ficam surpresas ao ver que se parece com o de Willy Wonka. Então Hajime explica que é uma masmorra plana. Eles passam as próximas horas explorando a masmorra e eventualmente chegam a um local onde são desafiados por um cavaleiro do tamanho de um lanche. As meninas estão entusiasmadas porque sabem que derrotá-lo as fará avançar para a classificação bronze, mas quando Anya tenta quebrá-lo com seu martelo, o cavaleiro a bloqueia e a força a recuar. Vendo isso, Hirui ataca com sua espada, mas o cavaleiro desvia seu ataque e a empurra no chão com seu escudo. Enquanto o cavaleiro ataca eles, Hirui tenta atacá-lo com um poderoso ataque de água, mas tudo o que aparece é um jato de água no nível da torneira, que é facilmente bloqueado pelo cavaleiro. Quando seu tanque seca, o cavaleiro começa a persegui-la, mas de repente ele tropeça na água do chão, e isso cria uma oportunidade para as garotas enviarem spam com seus melhores combos até derrotarem o cavaleiro. Enquanto eles comemoram, Hajime dá tapinhas na cabeça deles e os parabeniza por completarem sua primeira masmorra. No caminho de volta, as garotas se gabam de que em breve serão poderosas o suficiente para desafiar Goku, já que agora estão no nível bronze, mas elas encontram uma garota estranha que está sendo cumprimentada por Olive. Quando Hajime percebe que as garotas estão congeladas, ele pergunta o que está acontecendo. Então eles apontam para a cobra gigante atrás da carruagem da garota, o que os assusta. No entanto, a garota, Sekihime, garante que sua cobra de estimação, Go, é uma cobra muito inteligente e gentil. Mas as garotas ainda se escondem atrás de Hajime, e Hirui reclama que ele é tão grande quanto um biju. Hirui assume que a cobra é o destruidor de masmorras, mas Olive lança as bombas de que o destruidor de masmorras é na verdade Sekihime, fazendo-os gritar em estado de choque. Logo depois, Hirui está montando na cobra, se divertindo muito, mas Hajime diz a ela para se acalmar e revela que Go não é realmente uma cobra, mas sim um meio que Sekihime usa para a visão. Aparentemente, Sekihime, a medusa, faz parte de uma espécie antiga com o poder de transformar em pedra qualquer coisa que olhe. Hajime percebe que a pateta medusa já está dormindo, mas de repente ela acorda quando Hirui informa que algo enorme está voando na frente deles. Ele revela que é uma criatura chamada baleia errante, e eles começam a planejar como fazer uma pizza com ela. Mas Sekihime está em seu próprio mundo de escuridão, graças à sua cegueira, lembrando-se do fato de que as baleias errantes têm um sabor melhor do que o frango Wingstop. Quando eles chegam à masmorra, Sekihime pergunta a essa equipe se o que ela está prestes a fazer é a decisão correta. E Hajime confirma que sim, mas diz a ela para não se virar, já que eles estão bem atrás dela. Sekihime então abre os olhos, fazendo com que toda a masmorra vire pedra. E Hajime ficou chocado, apesar de ter ouvido falar sobre os poderes dela de antemão, porque ele nunca esperou que os olhos dela fossem mais poderosos do que os 6 olhos. De repente, a masmorra começa a desmoronar,
Então Hajime diz aos outros para correrem para fora o mais rápido que puderem. Naquela noite eles estão sentados perto de uma fogueira e Hirui, agora em sua forma adulta, pergunta por que Sakihime está sempre olhando para o céu. Então Hajime explica que é a única coisa que ela pode olhar com segurança. No entanto, Hirui fica triste por ela e Hajime percebe que ele foi ingênuo por pensar que a vida de Sekihime era só rosas e milkshakes por causa de quanto trabalho ela estava recebendo como destruidora de masmorras. Um tempo depois, Hirui acorda Hajime e ele fica surpreso ao ver que agora ele está short stack novamente. No entanto, Sekihime dança alegremente ao redor deles em comemoração porque agora ela pode olhar as coisas livremente. E mesmo Hirui sabendo que algo estranho está acontecendo, ela se junta ao grupo de Sekihime. Enquanto eles comemoram, Hajime tenta descobrir o que está acontecendo, mas de repente um lodo aparece e engole as duas mulheres. Enquanto o slime afasta Hirui, Sekihime agradece a Hajime e diz a ele que o mundo é muito mais vibrante e divertido do que ela esperava. Eles passam as próximas horas explorando a área juntos e finalmente chegam a um local onde uma grande baleia errante aparece acima deles. Vendo isso, Sekihime desmaia de excitação e começa a elogiar a beleza da fera. Como Hirui sabe onde eles estão, Hajime conclui que eles não estão em seu sonho. Ele então aponta que há uma marca em seu braço, semelhante à que Verônica tem em suas tramas. Após alguns minutos de brainstorming, ele percebe que eles estão em um mundo de sonhos criado por uma sucubo chamada Concubus. Ao contar às meninas, Sekihime agradece a Hirui por ajudá-la a vivenciar uma realidade tão agradável. De repente, Hajime se transforma novamente em sua forma adulta, e a flecha de Aris imediatamente perfura o peito de Sekihime. Então ela confessa que gosta dele e implora que ele saia com ela. Horas depois, eles estão de volta ao mundo real e Sekihime pergunta quando Hajime voltará para casa. Ele diz a ela que estará de volta naquela noite, então ela promete esperá-lo em sua casa para assistir ao Netflix e relaxar. Durante o ataque à masmorra, Hajime percebe que está cozido porque uma boa cega Hancock está louca por ele. E quando Anya pergunta o que ele planeja fazer a respeito, ele muda de assunto, perguntando se poderá tocar em seus bolinhos de graça se sair com eles. Naquela noite, Seleheim começa a simpatizar com Hajime, mas Verônica o puxa para uma sala diferente e pede que ele recuse. No entanto, Hirui chega de repente e promete a Hajime, em lágrimas, que ela se tornará uma aventureira poderosa com melões enormes quando crescer. Então ele dá um tapinha na cabeça dela e se encontra em particular com Sekihime. Durante a conversa, ele a rejeita educadamente, mas ela começa a chorar como uma idiota, fazendo com que o chão ao seu redor comece a rachar. Desesperado, Hajime finalmente concorda em sair com ela. Mas quando ele diz todas as coisas que planeja fazer com ela, ela fica assustada e foge. Alguns dias depois, Hirui está deitada na cama em sua forma adulta, admirando seu ovo misterioso enquanto sonha com um Pokémon dragão surgindo dele. No entanto, Hajime sugere fazer uma omelete porque cuidar de um animal dará muito trabalho. Mas Hirui recusa imediatamente, dizendo que o ovo é um ovo de sorte que chocará um dragão incrível. Na manhã seguinte, enquanto Hirui está babando no chão, ela vê o ovo se abrindo e imediatamente corre para olhar mais de perto. Conforme as conchas caem, ela vê um pequeno pássaro e conta a Hajime sobre isso. Mas seu estômago começa a roncar, então ele sugere fritá-lo no café da manhã. No entanto, Hirui recusa, perguntando se comida é a única coisa na mente de Hajime. E ele acha engraçado que uma food com cérebro de macarrão como ela esteja dizendo isso pra ele. Horas depois, Hirui marcha até o bar com o pássaro na cabeça e, como Natália e Verônica o admiram, ela o apresenta como um dragão. Hajime mata o humor de Hirui, informando-a que o pássaro é um pardal voador e não um dragão. Então ela passa os próximos minutos observando-o de perto, mas decide que não se importa com o que é, já que é tão fofo. Enquanto bebia sua cerveja matinal, ele conta que já teve um animal de estimação, e as meninas começam a adivinhar se é um dragão ou um espírito amaldiçoado de terceiro grau. Mas Hajime diz que é um cachorro que ele encontrou nas favelas. O cachorro era inteligente, então Hajime costumava ensinar-lhe todos os melhores emotes do Fortnite durante seu tempo livre. Mas um dia, a chuva caiu incontrolavelmente, e isso deixou Hajime morrendo de fome por 3 dias, porque não pôde trabalhar durante esse período. Sem outra escolha, Hajime desbloqueou seu chefe chinês interior e transformou o cachorro em um prato de bife, com o qual ele se deliciou. Ao ouvir isso, as garotas olham para Hajime como se ele fosse um nazista, e Verônica diz a Hirui para esconder seu pássaro de Hajime a todo custo, mas os ignora e pergunta ao barman que comida ele tem disponível. Algumas horas depois, Hajime e Hirui estão explorando a masmorra e a loira humilde está animada para ver como o Dragon pode vencer o jogo na batalha. Eles logo se deparam com um lodo e Hirui sussurra para Dragon, dizendo-lhe para ficar quieto. Mas o cérebro do pássaro começa a emitir sons altos, que alertam o lodo, permitindo que ele engula os dois. Enquanto Hirui tenta se explicar, Hajime diz que Dragon é uma péssima combinação para slimes porque ele é mais barulhento que Speed, e isso a faz se sentir aliviada até que ela percebe que Bro está apalpando o pássaro para saber se ele pode fazer frango com ele. No dia seguinte, Hirui diz a Dragon para vigiar a casa enquanto ela estiver fora, e o pássaro dança concordando. Na masmorra, Hirui se move como John Wick, derrubando um slime após o outro, e ela decide trabalhar o dobro do normal, já que Dragon tem problemas para lutar contra slimes. Depois de derrubar todo o seu grupo de slimes, o corpo de Hirui começa
começa a brilhar e o sistema informa que ela agora está no nível 3. Quando ela volta para casa, Dragon imediatamente corre para cumprimentá-la, mas ela vê que o pássaro idiota virou a casa deles de cabeça para baixo. Quando Hajime entra, ele começa a reclamar da inutilidade do dragão e Hirui implora para ele não assá-lo ainda. Mais tarde, no bar, Hirui tenta ensinar o dragão a servir bebidas, mas o dragão desmaia e Natalie diz a ela que o dragão não foi feito para esse tipo de trabalho. Hirui informa a ela que Hajime planeja comer dragão se ele não valer nada, mas Natalie diz que ele não faria isso porque, ao contrário de antes, ele agora é uma verdadeira aventura. No entanto, Hajime dá uma risada maligna, o que a assusta tanto que ela se junta a Hirui na torcida para que Dragon consiga o emprego de empregada doméstica. Depois de brincar um pouco, Hajime diz a Hirui que é hora de trabalhar e que ele tem a tarefa de patrulhar o perímetro da vila naquele dia. Enquanto Hirui encara Dragon, ela se lembra de todos os seus fracassos e diz a ele para aprender a trabalhar seguindo o exemplo de Hirui, e Natalie se oferece para ajudar. No entanto, Dragon deixa cair um pudim quente de seu forno e isso faz Hirui reclamar que não está levando sua vida a sério. Enquanto isso, Hajime entra na floresta e vê um monte de pássaros que são da mesma espécie do dragão. Ele então encontra alguns cocôs na floresta. E ao inspecioná-los, ele percebe que é de um urso-coelho. Então ele decide caçá-lo. No bar, Natalie ensina a Dragon a dobrar lençóis, e ele acerta o primeiro passo com sucesso, o que faz com que as meninas o elogiem. Porém, ele pisa nos lençóis brancos, deixando manchas. Então Natalie decide lavá-los novamente. Enquanto isso, Hajime se encontra com Olive no salão da guilda e conta a ela sobre como ele não conseguiu rastrear um urso-coelho na floresta. Olive diz que eles precisam resolver o problema imediatamente porque os ursos-coelhos se reproduzem rapidamente e atacam as pessoas. E a razão pela qual os cultos estão afluindo para lá é que eles não têm muito o que comer nas montanhas devido ao inverno. Ela então pergunta a Hajime se a guilda pode contratá-lo oficialmente para rastrear e exterminar o urso-coelho, e isso é o que o surpreende. No dia seguinte, Hajime está sentado no bar com Hirui e Natalie começa a tossir. Então o chefe do bar diz para ela tirar o resto do dia de folga. Ela começa a ficar triste porque tem muito trabalho para cuidar, mas Hirui se oferece para cuidar disso com Dragon. No entanto, ela recusa a oferta porque sente que a responsabilidade é dela. Então Hajime a pega do chão enquanto grita com ela, e isso faz com que ela tenha uma overdose de energia Sigma. Nas próximas horas, Hirui cuida de todas as tarefas do bar. E na hora do almoço, ela pede permissão ao chefe do bar para entregar ela mesma a Natalie. Enquanto isso, Natalie está na cama chorando com sua falecida mãe sobre como ela se sente solitária, mas Hirui interrompe e pede desculpas por não ser sua mãe. Natalie agradece pela ajuda e diz que quer poder trabalhar todos os dias porque adora proporcionar aos aventureiros uma experiência aconchegante depois de passar o dia no campo de batalha. Depois de outra caçada mal sucedida ao coelho e ao urso, Hajime deita-se na cama e explica a Hirui que está tendo dificuldade em rastrear o urso porque está acostumado a explorar masmorras, não a natureza. No dia seguinte, Hirui se oferece para segui-lo em sua caça ao urso com Dragon, então ele diz a ela para não atrapalhar. Pouco depois, eles chegam à floresta e começam a busca, mas Dragon de repente começa a fugir. Quando o seguem, eles o veem conversando com outros pássaros de sua espécie. Só então um dos grandes pássaros emite um som que os outros pássaros ecoam, e Dragon nos conduz com sucesso até o lago onde encontram urso-coelho. Hirui tenta atacá-lo, mas perde a coragem no ar. Então Hajime o destrói com seus movimentos brutais de espada e elogia o dragão por sua habilidade de coletar informações. Mais tarde, na guilda, uma senhora chamada Tanya aparece e informa a Verônica que sua loja, Succubus Wings, fechou. Algumas horas depois, Hajime e Hirui estão viajando em uma carruagem com Verônica, e Verônica se lembra de Tanya contando a ela que o prédio de sua loja literalmente desabou. Naquela época, Hajime imediatamente começou a rir depois de ouvir essa notícia, mas Verônica de repente começou a chorar enquanto reclamava sobre como ela finalmente encontrou um lugar depois de viver nas favelas sem nada. Hajime tentou consolá-la, então ela pediu que ele se juntasse a ela na volta para a cidade e disse que não poderia pagar muito porque precisava de dinheiro para reconstruir. Mesmo sabendo que ela o estava bajulando, Hajime concordou, e isso deixou Verônica tão feliz que ela o abraçou. No entanto, tudo fazia parte do plano sorrateiro de Verônica. E ela se encontrou com Tanya para perguntar se suas meninas estavam bem. Tanya confirmou que sim, então Verônica declarou que iria mostrar o inferno para a pessoa por trás disso. De volta ao presente, eles chegam ao portão da cidade e Hajime vê alguns meninos da favela correndo, o que o lembra de seus velhos tempos. Pouco depois, eles chegam ao prédio de sítio destruído de Verônica e Verônica imediatamente começa a chorar com a tragédia. Só então, uma gata chamada Mirabel aparece para mandar eles entrarem na fila, mas ela vê que sua chefe, Verônica, está entre eles. Quando Verônica pergunta por que ela está trabalhando meio período, Mirabel diz que está trabalhando meio período e começa a explicar a situação antes de ser interrompida pela chegada de um vilão a quem Verônica chama de Jesse Freckles. Jesse imediatamente diz a ela para parar de chamá-la de sardas e começa a zombar de sua loja danificada. Então, Verônica ameaça esmurrá-la se ela estiver por trás. No entanto, Jessie se esconde atrás de seu amigo Tigre e explica que não foi ela e que a destruição foi causada por um dragão de névoa que pousou nele. Mirabel confirma que está falando a verdade e informa a Verônica que a guilda também declarou que um dragão da névoa tentou tirar uma soneca no topo do prédio na noite anterior, resultando no colapso do prédio.
Ao ouvir isso, Verônica começa a pirar, porque a Boliche do Dragão foi a única opção que ela não tomou quando conseguiu o seguro para monstros. Mas Jessie diz que ela deveria estar grata porque está cuidando das meninas de Verônica que não tem para onde ir. Hajime diz a Verônica que ela tem sorte, e Hirui afirma que Jessie é uma senhora legal. Mas Verônica diz a eles que não está fazendo isso por bondade. Como um relógio, Jessie revela suas verdadeiras intenções, dizendo que deseja que Verônica liberte Richard da escravidão em troca de ela cuidar de suas filhas. É nesse momento que todos lembram que Richard existe, então Verônica o chama como um cachorro de rua e lhe dá um lanche de Scooby dando um tapa na cara dele. Enquanto Verônica usa seu rosto como saco de pancadas, Jessie reclama que ela deveria parar de tratá-lo dessa maneira. Mas Verônica usa suas costas como cadeira enquanto menciona o fato de que Jessie está apaixonado por ele. A expressão facial de Jessie praticamente confirma isso. Então Verônica diz que considerará sua oferta se pagar todo o custo da reconstrução. No entanto, Jessie pediu para acertar as coisas com ela em uma competição de invasão de masmorras, onde se Verônica vencer, ela forneceria metade das despesas de reconstrução. Mas se ela perder, Richard terá que ser libertado para se tornar seu escravo amoroso, e Verônica concorda com a proposta. Durante o jantar daquela noite, Tani lembra a Verônica que seu oponente tem o hábito de comprar todos os mapas das masmorras com antecedência, e ela também tem um grupo de tigres chamados Thoraverse, que são especialistas em invadir masmorras. Hajime admite que Jessie está em vantagem, então Verônica começa a entrar em pânico, mas Richard declara que começará a agir com seriedade a partir do dia seguinte, para proteger o precioso relacionamento deles. Porém, o lado dessa loira idiota acorrentada faz com que todos aceitem que estão cozidos. No dia seguinte, as duas equipes se reúnem para a competição, e Verônica imediatamente dá a Richard outro olho roxo para deixá-lo animado para a competição. O primeiro encarregado de administrar a competição informa que é uma batalha de 5 contra 5 equipes, e a equipe que derrotar o chefe do andar intermediário chamado Monstro da Ressurreição será declarada vencedora. Quando a competição começa, o povo tigre imediatamente corre para a frente e, sem saber, ativa uma armadilha, que envia um tronco direto para Jessie. Porém, Richard usa seu corpo como escudo humano para proteger Jessie, mas acaba gostando disso como o masoquista nojento que é. Jessie começa a simpatiza com ele. Mas Verônica estraga o momento deles pisoteando-o enquanto o repreende por alimentar seu masoquismo no meio da batalha. E ele acaba gostando dos golpes dela também. Enquanto as duas mulheres lutam, Hirui corre mais fundo na masmorra, mas Hajime diz a ela que elas chegaram a um beco sem saída. No entanto, o Dragon de repente sobe na mão da estátua na frente deles e abre uma passagem escondida para eles. Depois de seguir a passagem, eles chegam a uma sala que contém um baú de tesouro, mas quando abrem, encontram apenas um cosplay de Harry Potter de baixa qualidade. Hajime diz a Hirui para experimentar, mas quando o faz, ela percebe que tem o dobro do seu tamanho. De repente, o vestido muda de forma para caber perfeitamente nela. E Hajime explica que as engrenagens encontradas na masmorra mudam de tamanho para caber em quem as encontrar primeiro. Hirui não perde tempo em começar a fazer poses de Jojo em seu novo equipamento. E ela diz a Hajime para correr com ela. Eles logo chegam a uma sala onde vem o povo tigre lutando contra o monstro-chefe, e Hirui tenta se juntar à luta. Mas Hajime a interrompe e diz para ela usar sua magia à distância, já que ela não tem chance contra ela em uma luta normal. Hirui reclama que seu ataque mágico é apenas um banho, mas Hajime diz a ela para tentar, já que seu nível melhorou. Ao ouvir isso, ela reúne um pouco de mana e ativa um poderoso feitiço de água que joga o monstro contra a parede próxima e o nocauteia. O povo tigre começa a olhar para ela, chamando-a de uma atualização do Avatar Korra até que as duas chefes cheguem. Quando veem que o monstro está morto, presumem que foi o grupo de tigres que o matou, mas Hajime informa que foi Hirui, e Verônica comemora sua vitória com ela. Logo depois, Hajime está se divertindo muito com vários vilões, e isso irrita Hirui. Então ela o arrasta para comprar alguns souvenirs com ele, enquanto o lembra que eles irão embora em breve. Enquanto caminham pela rua, Hirui lembra a Hajime que Olive pediu que ele comprasse um perfume especial para ela. Depois de comprá-lo, Hajime volta para a favela onde cresceu para encontrar um velho amigo. No caminho, alguns vagabundos assustadores começam a olhar para o dragão como um lanche. Então Hirui diz a eles que ele é o animal de estimação dela. Minutos depois, eles se encontram com o velho amigo de Hajime, Pon, e Hajime fala sobre os bons e velhos tempos com ele. De repente, um menino rouba o dragão de Hirui, então ela lança um feitiço de água nele, alertando um bandido chamado Lauten. Enquanto os homens de Lauten tentam assustar Hajime, ele os nocauteia indiferentemente e segue em frente. Depois de prestar homenagens no santuário, Hajime e Hirui se juntam aos outros meninos da favela na caça aos ratos. No dia seguinte, Hajime e Hirui voltaram para a pousada, e Hirui deu a Natalie uma estranha escultura do monstro peixe que ela derrotou na masmorra, o que a confunde. No entanto, um homem-galinha identifica a obra de arte como um caminhante chatirrico e explica que ele é um estudioso. Quando Hirui menciona que ela o derrotou, o Homem-Galinha fica impressionado e pergunta se eles são aventureiros habilidosos. Assim que Hirui confirma que sim, o Homem-Galinha pede que eles o acompanhem até a masmorra como seu escolta em uma missão de coleta de dados. Algumas horas depois, a dupla chega ao calabouço e o Homem-Galinha agradece por acompanhá-lo.
Hajime pergunta sobre a garota com quem está, então ele explica que ela insistiu em segui-lo, embora ele a tenha avisado para ficar longe. Hirui avisa a garota que as masmorras são perigosas para pessoas de sua idade, mas ela com raiva lembra a Hirui que ela também é uma pirralha chibi e explica que ela está lá para garantir que o trabalho seja feito porque seu pai às vezes pode ser muito preguiçoso. O homem das galinhas tenta cozinhar para sua filha, Kaku, mas ela continua discutindo com Hirui. Ao entrarem na masmorra, Hirui reza para que Kaku caia em uma armadilha, mas quando ela percebe que Kaku está prestes a pisar em um, ela responde e avisa para ter cuidado ao pisar. No entanto, Kuko revela que ela já sabia sobre a armadilha, porque está usando óculos de detecção de armadilhas que revelam qualquer coisa nos níveis menos perigosos da masmorra e diz a Hirui para guardar sua preocupação para si mesma. Eles logo chegam a um local onde vem um monstro javali à frente, e enquanto Chickenhead anota suas observações, Hajime fica surpreso ao ver que ele está fazendo anotações sobre monstros comuns. Hirui pergunta a Chickenhead por que ele simplesmente não pergunta a Olive sobre os monstros em vez de se colocar em risco. Então ele explica que ainda há muito que eles não sabem sobre masmorras. Há casos em que os monstros que aparecem mudam repentinamente ou adquirem tamanhos diferentes, e essas mudanças causam problemas para os aventureiros. No entanto, às vezes eles podem antecipar essas mudanças. Ele então pergunta se ela viu um lodo tremendo no canto de uma sala, e Hirui diz que não. Então ele diz a ela para verificar novamente no dia seguinte, em vez de matar quando o fizer, porque isso teria se transformado em pedras preciosas. Isso deixa Hirui satisfeita porque ela percebeu que agora pode se tornar o Chibi Elon Musk. E Chickenhead explica que é necessária observação periódica para aprender sobre tais mudanças. Kaku então começa a trollá-la, chamando-a de aventureira burra por não saber algo tão básico. Mas Hirui cospe nela e afirma que sua língua escorregou. Enquanto Kaku a ameaça, Hajime bate na cabeça de ambos e diz-lhes para pararem de brigar na masmorra. Nas próximas horas, os quatro se movem para diferentes partes das masmorras e observam todos os monstros estranhos que veem até que Hajime sugere fazer uma pausa. Durante o intervalo, Hirui vê que Kaku está desenhando alguns monstros, e fica impressionada com o fato de a garota galinha ser tão talentosa quanto Oda. Enquanto isso, Hajime pergunta a Chickenhead há quanto tempo ele está neste ramo de trabalho, e ele explica que normalmente ajuda na agricultura, mas ele só persegue seus interesses acadêmicos quando economiza o suficiente. Ele afirma que os dados podem facilitar a vida de sua família se forem comprovados como valiosos e, esperançosamente, compensar os problemas pelos quais ele causou sua esposa e filha. Quando Hajime pede para dar uma olhada em seu trabalho, ele voluntariamente entrega o livro a Hajime, alegando que são os aventureiros que ele espera que ganhem ao máximo com seu trabalho. Após a invasão, Hajime retorna ao salão da guilda e diz a Olive que os dados na nota do Chicken Man serão muito úteis para a guilda e outros aventureiros. Porém, Olive traz à tona o tempo que passou em Yanago e entrega-lhe todos os pedidos que recebeu durante esse período, ao mesmo tempo que agradece pelo perfume que lhe deu, por isso promete atendê-los num piscar de olhos. Enquanto isso, Kaku diz a Natalie para preparar uma boa refeição para ela, para que ela possa levá-la ao pai, e Natalie afirma que seu pai é incrível por ser um estudioso. No entanto, alguns viciados em crack no bar os interrompem, chamando seu pai de estúpido por pensar que ele pode ser um estudioso, apesar de parecer o maior rival de Peter Griffin. Enquanto eles zombam de seu pai, Kaku subitamente corre escada acima, furiosa com o fato de eles estarem chamando seu pai de estúpido, apesar de serem os burros. Só então, Hajime e Hirui passam, e Hirui está reclamando do quanto ele odeia Kaku por tirar sarro dela. Mas durante seu discurso retórico, ela menciona que o pai de Kaku é legal e inteligente, e isso deixa Kaku feliz. Mais tarde, Hajime e Hirui estão tomando um brunch quando Chicken Man retorna e informa a Hajime que a secretária da guilda comprou todas as suas pesquisas, e ela até concordou em comprar mais notas dele no futuro. Ele agradece a Hajime por fazer isso acontecer, e Kuko pede a Hirui para ser amiga dela enquanto eles estiverem na aldeia, mas Hirui de repente faz uma cara feia para ela. Alguns dias depois, Hirui implora a Hajime para não deixá-la para trás, mas ele explica que está ocupado naquele dia. Anya tenta explicar para ela também, mas ela insiste que eles serão úteis para ele, e continua implorando até que a distrai usando uma falsificação básica para finalmente escapar. Hirui tenta correr atrás dele, mas Anya a impede e Olive chega de repente para pedir ajuda. Então Hirui promete dar o seu melhor. Assim como os fãs de Jujutsu Kaisen, Hirui não sabe ler. Então ela se esforça para entender as palavras de uma folha de missão. Mas Anya lê perfeitamente, informando que a missão é basicamente coletar minérios. Olive fica surpresa que Anya saiba ler e diz a ela para cuidar da publicação das listas de empregos. Quando Hirui pergunta o que ela pode fazer, Olive manda ela limpar o chão, o que deixa Anya triste, mas ela ainda promete dar o melhor de si. Nas horas seguintes, Hirui faz a limpeza enquanto observa Anya ser orientada pessoalmente por Olive. Ela tenta carregar uma caixa, mas seus braços falham, e quando ela vê Anya levantando facilmente 3 caixas de uma vez, ela se anima e tenta novamente, apenas para acabar caindo com a caixa em cima dela. Enquanto Anya a verifica, ela começa a reclamar sobre como ela é inútil, já que não consegue fazer nada certo. E isso faz Anya chorar também até a Olive chegar. Depois de explicarem tudo para Olive, ela diz a Hirui que está impressionada com a forma como administrou bem a tarefa de limpeza, pois é uma tarefa muito importante, apesar de ser chata. Naquela noite, Hajime retorna ao salão da guilda e fica surpreso ao ver Hirui cochilando no canto.
Então Olive explica-se que a ajudou nas tarefas. Na manhã seguinte, Hajime matricula Hiruy em uma escola e Kako fica irritado por ela estar lá. No entanto, o professor designa Kako para ensinar pessoalmente Hiruy a ler e escrever. Após a aula, Hiruy se junta às outras garotas para brincar enquanto Hajime pega alguns insetos na floresta com cabeça de galinha. Quando eles veem Kakuzu brincando com os outros, seu pai fica satisfeito por ela finalmente estar se misturando. Alguns dias depois, Hajime e Hiruy estão cochilando pacificamente em seu quarto, quando todo o prédio de repente começa a tremer. E o Homem das Galinhas, Kou, em seu quarto diz que isso tem acontecido bastante recentemente. Naquela noite, Hiruy está voltando para casa e se gabando de como eliminou um grande lote de slimes como Jinwoo. Eles logo encontram uma senhora que lhes agradece por todo o trabalho duro que estão fazendo pela cidade antes de entregar a Hiruy um doce de presente. Ela diz que conta com eles para ficarem de olho na aldeia e vai embora. Depois que ela sai, alguns bandidos aparecem para confrontá-los e Hajime imediatamente os derruba. Enquanto estão no chão, um dos bandidos pergunta a Hajime por que ele fez isso, mas ele vê a aura aterrorizante irradiando de seu corpo, fazendo-o implorar por misericórdia. O homem explica que eles não são inimigos da aldeia, mas sim o vigia da aldeia que veio lembrá-lo de não começar a agir como o super-homem da cidade, já que é seu trabalho proteger a aldeia. Mas Hajime ainda os vê como fracos que ele pode quebrar facilmente como gravetos. De repente, Natalie chega e cumprimenta o líder da guarda, Jan, o que o faz começar a corar como uma princesa da Disney. Hajime o acusa sem rodeios de estar apaixonado por Natalie. E enquanto Jan tenta se defender, Hajime o ignora e aponta que a razão pela qual Jan começou a brigar com ele é que ele não se sente confortável em ficar na pousada de Natalie. Quando ele pergunta a Natalie o que ela pensa, ela afirma que Jan é apenas um bom amigo e Bro imediatamente vira pedra enquanto Hajime ri dele. Isso o irrita tanto que ele aponta sua espada para Hajime, mas Hajime se esquiva e chuta seu rosto enquanto o repreende por fazer algo perigoso. Jane com raiva diz a ele que ele nunca o aceitará como parte de sua aldeia, mas seus dois colegas o arrastam e o lembram de que ele não tem chance. Depois que eles saem, Natalie pergunta a Hajime o que aconteceu entre ele e Jan, e ele explica que é apenas um monte de conversa fiada sobre ele proteger a vila. Então ela explica que Jan ama profundamente a cidade. Naquela noite, Hiruy pergunta a Hajime o que Jan quis dizer quando disse que não fazia parte da aldeia. Então ele explica que não está na cidade há muito tempo, apesar de ser o aventureiro residente. Hiruy então traz à tona o fato de que Natalie, a estalajadeira e Olive são muito legais. E Hajime concorda que sim e explica que eles o aceitaram bastante porque seus trabalhos exigem que eles se comuniquem constantemente com pessoas de fora. No entanto, Hajime afirma que ainda demorará um pouco até que ele seja verdadeiramente reconhecido como parte da vila. Então Hiruy o aconselha a não começar brigas como fez antes. Horas depois, Hajime está dormindo com Hiruy deitado em cima dele, mas ele acorda quando o prédio começa a roncar novamente. Durante uma reunião dos aventureiros da cidade, Olive os informa que uma fera mágica do nível Thanos chamada Spikesaurus foi avistada no Monte Kunimi. Isso os deixa preocupados porque Kunimi fica muito perto da aldeia deles. Quando eles perguntam como ele chegou lá, Olive especula que ele tropeçou em uma baleia errante e foi carregado até lá em suas aves. Senku revela que os Spikesaurus são geralmente encontrados na região de Kochi e são feras mágicas muito agressivas cobertas de espinhos duros. Ele adivinha que o monstro provavelmente está lutando contra outras criaturas do Monte Kunimi por território e Olive afirma que é a causa de todos os terremotos que eles estão enfrentando. Quando a velha pergunta quem pode enfrentar a fera, Olive diz que esse tipo de ameaça exigiria uma equipe inteira de aventureiros de nível prata. Então a velha senhora pergunta a Hajime se ele vai cuidar disso, já que ele está um posto acima da prata. Hajime acha que é uma tarefa assustadora porque ele nunca enfrentou uma fonte de picos antes e seria necessário um exército de aventureiros de nível prata para realizá-la. Jan começa a zombar dele, alegando que ele é uma fraude maior do que Yuta, mas seu pai lhe dá um soco e manda ele calar a boca quando os adultos estiverem conversando. Quando a velha pergunta quanto custaria a missão, Olive diz que eles seriam capazes de administrá-la porque as 8 aldeias estão retirando seus fundos e não terão que pagar tanto se Hajime se juntar a eles. Então ele finalmente concorda em se juntar à missão. No dia seguinte, Hajime está a caminho da masmorra para enfrentar alguns slimes em preparação para sua batalha contra o Spikesaurus, quando a mãe de Jan se aproxima dele e pergunta se ele viu o filho dela. Pouco depois, a velha Jane avisa a Hajime que Jan e seus 2 sócios, Donato e Elisa, estão desaparecidos. Só então Olive chega e informa que os 3 vigias foram avistados no caminho para o Monte Kunimi. Ao ouvir isso, o pai de Jan fica furioso e pede para ir pessoalmente para poder dar uma lição ao filho, mas Hajime pede para ir. No entanto, o pai de Jan, John, recusa e diz que não pode arriscar que Hajime se machuque por causa dos 3 idiotas, porque ele é o aventureiro residente da cidade. Mas Jan bate a cabeça e implora a Hajime para lidar com isso, então ele finalmente concorda. De repente, Natalie chega e começa a se entrar em pânico pelos vigias. Mas Hajime dá um tapinha na cabeça dela e promete que os trará de volta inteiros. Enquanto Hajime se prepara para partir, John pede desculpas pela imprudência de seu filho e promete lhe ensinar uma lição quando ele voltar. Hajime percebe Olive dando-lhe um olhar assustador, avisando-o de que não é seguro carregar Hiruy para esta missão.
Então ele diz a Hirui que dessa vez não vai protegê-la já que ela exigiu segui-lo e isso a deixa ainda mais animada. Enquanto isso, Jan e seu esquadrão de perdedores estão andando pela floresta, conversando sobre como Natalie implorará para comer seu picolé quando ele matar o Spikesaurus. Só então, o Spikesaurus salta dos arbustos e os ataca. Enquanto eles discutem uma maneira de enfrentá-lo, a fera bate o rabo na direção de Donato. Mas Jan o empurra para fora do caminho e é lançado voando contra uma árvore. No entanto, ele se levanta para enfrentá-lo novamente. Mas quando o Spikesaurus ataca, Hajime chega e o derruba com um martelo. Depois que os outros se esconderam, Hajime avançou e deu um golpe de martelo no monstro com pontas rolantes. Mas o Spikesaurus o derruba contra uma grande pedra, então ele atira a pedra na fera. Eles atacam um ao outro mais uma vez. Mas dessa vez, Hajime se move como Thor, acertando um golpe brutal de martelo após o outro até finalmente nocautear a fera. No entanto, a área começa a tremer novamente e Hajime tenta salvar Hirui. Mas um monstro gigante surge do chão e come sua mão. Enquanto seu braço derrama baldes de sangue, Hajime ativa sua habilidade chamada de Deuses da Guerra fluindo em vermelho e desfere um soco brutal que decapita esta cobra titã. Enquanto todos o verificam, Hirui se sente culpado por ser a causa do braço decepado de Hajime. Hirui começa a chorar e Hajime tenta confortá-la, mas a dor em seu braço machucado o impede, então ele diz a todos para voltarem com ele. Enquanto eles caminham de volta para a vila, todos que esperam no portão ficam surpresos com o fato de que Hajime agora parece um Shanks de baixo orçamento, e Cole sugere levá-lo ao médico da cidade imediatamente. Logo depois, Hajime acorda em uma cama de hospital e aceita o fato de que sua mão reserva se foi. Seu estômago começa a roncar, então ele decide procurar algo para comer. Enquanto isso, Olive relata o assunto ao seu superior, e a senhora com raiva lembra que aventureiros de prata pura como Hajime são um recurso valioso para sua culpa. São eles que assumem a maior parte da responsabilidade, especialmente quando se trata de cobrir zonas rurais. E a razão pela qual a guilda toma muito cuidado ao distribuí-los é para garantir que estarão disponíveis pelo maior tempo possível. A senhora então instrui Olive a restaurar seus recursos de combate o mais rápido possível antes de encerrar a transmissão. Depois disso, Olive volta para o salão da guilda e vê Hajime festejando com a comida que ela embalou, mas a culpa por seus braços decepados de repente a domina. Então ela pede desculpas por não ter descoberto antes que havia duas criaturas de nível quase calamidade na montanha. No entanto, Hajime diz a ela para levantar a cabeça e dar 5 apertos rápidos em suas pequenas fábricas de leite antes de dizer a ela que seu braço direito funciona perfeitamente. Enquanto Olive ferve de raiva, ele a lembra de brincadeira que está ferido, mas de repente ela se acalma e lhe dá luz verde para senti-la ainda mais. Porém, o idiota afirma que os dela são muito pequenos. Então ela dá um soco na cara dele e diz pra ele continuar descansando no segundo andar pelo resto do dia. Enquanto Hajime descansa em seu quarto, todos os habitantes da cidade vêm um por um para ver como ele estava, incluindo John, que literalmente arrastou Jan para lá depois de fazer uma redefinição de fábrica. Mesmo com todos os votos de boa sorte, Hajime ainda se sente estranho porque Hirui não apareceu para vê-lo. Só então, Anya chega e pergunta se ele está bem. Então ele explica a ela que o ferimento foi resolvido com magia de cura, mas ele ainda precisa descansar durante o dia, pois está com pouco sangue. No entanto, a conversa é interrompida quando o líder dos anões aparece e agradece a Hajime por ajudar alguns de seus filhos. Mas Hajime diz que não é grande coisa. O velho tenta sentar na cadeira, mas ela se desfaz instantaneamente. Ele ignora e diz a Hajime que a razão pela qual ele está lá é para discutir a fabricação de uma prótese para o braço decepado de Hajime, porque ele é o Tony Stark do Reino dos Anões, que já fez vários membros artificiais antes. Anya começa a motivar Hajime a aceitar sua oferta, e o irmão técnico anão revela que a guilda arcará com os custos. Então Hajime aceitou imediatamente a oferta. Depois que ele sai, Anya pergunta a Hajime se ele precisa de alguma coisa, mas ele diz que está bem por enquanto. Ele então vê Hirui observando enquanto se esconde atrás de uma árvore, mas quando Anya acena para ela, ela foge de repente. Isso irrita Hajime porque ele acha que ela é ingrata por ele ter perdido o braço que a protegia. Mas Anya explica que se sente culpada pelo fato de ele não conseguir continuar sua carreira de aventureiro. Ao ouvir isso, ele pede a Anya que se junte a ele para encontrar Hirui. Horas depois, Hajime está carregando Hirui pelos campos gramados e ela está implorando para que ele volte a descansar. Mas ele logo chega a uma árvore gigante e informa que a tarefa daquele dia é coletar os frutos do Yogu, que estão no alto da árvore. Hirui afirma que Hajime não pode mais escalar devido ao seu braço decepado, mas ele prova que ela está errada fazendo uma aranha subir na árvore com um braço até que um pássaro comece a bicá-lo. Ele derruba o pássaro, mas imediatamente perde o equilíbrio e cai no chão, fazendo com que as meninas entrem em pânico por ele. Pouco depois, Hajime e as meninas escalaram com sucesso até o topo da árvore usando cordas, mas Hirui começou a chorar, alegando que é culpa dela, que ele não consegue mais subir em uma árvore corretamente. Hajime admite que sim, mas diz que está feliz por ela estar bem, e isso a deixa tão feliz que ela começa a chorar. Ela então declara que ficará tão forte que substituirá o braço esquerdo dele e cuidará dele. Anya se junta prometendo ter tanto sucesso que dará uma mesada a Hajime, e Hajime diz que estará esperando por eles. Dias depois, Hajime está sentado no bar com Hirui.
rezando para que seu braço se recupere logo, para que ele possa lidar com todo o trabalho acumulado para ele. Mas Verônica chega de repente com Richard e diz a ele para esperar até que seu braço protético chegue. Quando ele pergunta por que ela está na cidade, ela diz que correu até lá depois de ouvir que seu querido amigo perdeu uma das mãos e garante que cobrirá todos os trabalhos da guilda até que ele possa trabalhar novamente. Ao sentar-se nas costas de Richard, ela o aconselha a se ir com calma, porque as coisas sempre vão mal para os aventureiros que voltam ao trabalho depois de se machucarem. Quando Hadimi pergunta se ela consegue lidar com as coisas, Verônica diz que não vai se esforçar demais porque Richard é na verdade um prata com melhor classificação. E essa notícia choca todos na sala. Horas depois, o chefe anão instala o braço protético de Hadimi e fica impressionado ao ver que ele se move perfeitamente. Mas ele fica triste por não poder sentir nada. No entanto, o velho idiota diz que pode melhorar coisas que seu antigo braço não conseguia fazer e começa a tagarelar sobre como se tornará o próximo soldado invernal. Depois, Ajumi se encontra com as meninas e Anya informa que está fazendo uma cadeira que aguenta o peso de seu chefe, já que ele é seu mentor. Eles avistam alguns veteranos lutando para fazer o trabalho agrícola, então Hirui se oferece para assumir a tarefa em nome deles. Porém, quando arrancam uma das plantas, ela começa a fugir, então Anya a nocauteia. No dia seguinte, o chefe anão adiciona uma luva de couro ao braço protético de Hadimi para fazê-lo parecer mais avançado. E Hadimi elogia suas habilidades, mas acidentalmente ativa um interruptor no braço que explode a sala. Logo depois, ele chega à guilda e Natalie informa que as pessoas da cidade estão impressionadas com o nível de habilidade com espada e magia que Richard exibiu. Hadimi então começou a pressionar Richard para tirar seu equipamento. Então Verônica o chuta nas joias da família e o repreende por ser uma aberração. Na manhã seguinte, Hadimi e as meninas se encontram com Verônica e partem para uma missão. No caminho até lá, Hirui começa a se preocupar com Hadimi. Então ele usa seus novos movimentos protéticos para acalmá-la. De repente, um urso os ataca, mas Verônica desfere um chute forte, que assusta o monstro e começa a atacar Hadimi por ver suas conspirações. Enquanto as meninas avançam, um monstro-lobo aparece e tenta atacá-las, mas Richot destrói o lobo com tiros de flecha. Durante seus primeiros anos, Verônica estava comendo em uma lixeira e de repente avistou uma garota com longos e lindos cabelos loiros, o que a fascinou. De volta ao presente, Verônica está sentada no bar enquanto um membro da realeza enorme, que se parece com o cara da lata de Pringles, a chama de deusa. Ela o chama de porco, mas ele continua olhando para ela como um simplório patético. E quando Hadimi pergunta quem ele é, Tahirria revela que ele é o prefeito de Yanako. Quando Hadimi pergunta por que ele está lá, Tahirria explica que ele é um dos simpatizantes leais de Verônica que aproveitou seu tempo de férias para ir à cidade deles porque queria desesperadamente vê-la. O prefeito então pergunta a Verônica por que ela está trabalhando como aventureira, apesar de ser a rainha da noite, e ele promete dar a ela dinheiro suficiente para comprar uma mansão, se ela quiser. Porém, Verônica diz que não está atrás de dinheiro, mas sim desempenhando o papel de aventureira para conhecer melhor seu estilo de vida, já que a maioria de seus clientes são aventureiros. Ao ouvir isso, o prefeito começa a chamá-la de deusa, e afirma que a gentileza dela é suficiente para derreter seu coração. Depois que o prefeito idiota vai embora, Tânia diz a Verônica que ela deveria encontrar um lugar para ficar, mas garante que todos na loja estão gratos por toda a ajuda que ela lhes deu. Mais tarde no bar, Hirui está admirando um monte de presentes caros que o prefeito deixou para Verônica. E ela conhece Verônica para perguntar como fazer os homens comerem na sua mão. Do jeito que ela faz. Verônica diz que conseguirá quando se tornar uma vilã de elite como ela. Então Hirui declara que ela será ainda melhor que ela. Ela então recomenda que Hirui deixe seu cabelo crescer como o dela, porque seu cabelo é lindo demais para ficar curto. Mas Hirui diz que não pode porque precisa se movimentar livremente como uma aventureira. Hajime acrescenta que um aventureiro não pode perder tempo se preocupando com cabelos. Mas Verônica diz que ele tem preguiça de fazer qualquer coisa com o próprio cabelo. E quando ela percebe o comprimento do cabelo dele, ela pede que ele a siga para cortar o cabelo. Pouco depois, Verônica coloca o irmão na posição de barbeiro perguntando que penteado ele gostaria. Mas antes mesmo que ele responda, ela corta um pouco do cabelo dele. Ele desiste, mas ela ri e diz que só está brincando porque sabe que ele quer o de sempre. Hirui pede para ajudar com o corte de cabelo, mas Hajime imediatamente diz para ela ficar de fora. Enquanto cortava seu cabelo, Verônica diz que nunca esperou que Hajime alcançasse o posto de prata, e ele retribui o favor chamando-a de Rainha da Noite enquanto diz a mesma coisa. Isso a faz se lembrar de quando eles ainda eram cachorros de favela, e ela também cortava o cabelo dele naquela época. Naquela época, durante uma sessão de corte de cabelo, ela declarou que se tornaria a Rainha do Cavaleiro, e Hajime declarou que se tornaria um cavaleiro mais forte que Kratos. De volta ao presente, Hajime diz que está impressionado por ela ter feito do prefeito seu escravo amoroso, e começa a zombar dela. Então ela o esfaqueia na cabeça com uma tesoura. Quando ela termina de cortar o cabelo, ela percebe que Hajime já está dormindo, então ela pede a Hirui para acompanhá-la em um passeio. No entanto, Hirui diz que quer ficar para trás e esperar por Hajime. Mas imediatamente Verônica vai embora. Ela começa a cortar o cabelo de Hajime da maneira que ela gosta. Enquanto Verônica caminha pela cidade, ela se lembra de Tânia dizendo a ela que todos que ela salvou na vila a apreciam, mas decide voltar para Ienigo, alegando que seu cabelo é longo demais para se aventurar. No caminho de volta, ela encontra alguns homens com problemas, e quando ela pergunta o que há de errado, eles dizem que há uma aranha em sua cabana.
então ela garante que cuidará disso por eles. No entanto, quando ela se aproxima da cabana, uma aranha gigante irrompe pela porta e se eleva sobre ela. Enquanto isso, Olive corre para a pousada para encontrar Hajime, e Hirui tenta assustá-la porque ela sabe que bagunçou o cabelo dele. No entanto, Hajime desce as escadas e todos ficam paralisados em choque por ele agora estar usando um penteado Andrew Tate. Olive imediatamente começou a rir e Natalie também riu, mas o barman disse que não há problema, já que ele também é um intelectual certificado. Quando Hajime percebe que sua linha do cabelo está completamente limpa, ele imediatamente entra em modo de choque, perguntando onde Verônica está e Hirui, assustada, diz a ele que ela está passeando. Horas depois, eles chegam ao local do ataque e veem que a aranha a capturou e a levou de volta para sua base. Tanya implora a Hajime para salvar Verônica, então ele garante a ela que irá espancá-la assim que o fizer. Não muito tempo depois, Hajime chega ao covil da aranha junto com Hirui e Hishot. Eles se separaram para procurar Verônica, e Hajime finalmente encontrou um cervo preso em um dos muitos buracos da área. Desesperado, Hajime pergunta em voz alta a Verônica onde ela está, mas isso faz com que um grupo de aranhas o localize. Então ele destrói as aranhas usando seu martelo. De repente, uma toupeira sai de um dos buracos e o joga no vale. Então ele diz a Hirui para encontrar Verônica em seu lugar. Depois de procurar por horas, Hirui finalmente encontra Verônica em um dos buracos. Verônica mas diz para ela se afastar porque ela não consegue se mover. Hirui tenta puxá-la, mas vê que seu cabelo está enrolado em uma teia e a aranha gigante a joga contra a parede. Enquanto a aranha se aproxima dela para terminar o trabalho, Verônica se lembra de todos os momentos divertidos que passaram juntos e isso a motiva a cortar o cabelo e salvá-la. Quando a aranha ataca novamente, Hajime chega de repente e a derruba no chão com seu martelo. Verônica imediatamente começa a zombar de seu novo visual, mas ele a culpa por isso, fazendo com que eles discutam, até que Hirui conte que foi ela quem fez isso. Fora da tumba, Hishate diz a Verônica que ela também fica linda com cabelo curto. E depois de relembrar seu passado difícil, ela percebe que pode ficar feliz com esse novo cabelo curto. Várias semanas depois, Hajime está feliz porque seu cabelo voltou ao normal, e quando ele olha pela janela percebe que é quase outono. Mais tarde, Hajime caminha pelo mercado das masmorras com Natalie, e ela explica que já faz muito tempo que ela não vai lá porque sua agenda geralmente não permite. Ela vê um belo pingente que ela gosta, mas afirma que está fora do alcance do saldo de sua conta, então Hajime compra pra ela. Enquanto usava o novo colar, Natalie tenta rejeitá-lo, mas Hajime diz que está dando a ela para retribuir toda a ajuda que ela deu a todos. Ela então o chama de mulherengo, então ele a provoca pedindo que ela esprema limões como recompensa. Enquanto Hajime se afasta, Natalie fica feliz por ter seu primeiro presente, mas ela então percebe que Hirui está olhando para ela como um malvado Lord Sith. Então ela explica que nada está acontecendo entre ela e Hajime. Hirui então pede a Hajime seu próprio presente. Então Bro compra alguns kebabs para ela e isso a deixa tão irritada que ela o chama de estúpido. Mais tarde, durante um banho com Verônica, Hirui explica o que aconteceu com Hajime e diz que quer que ele a veja mais como uma mulher. Ao ouvir isso, Verônica aconselha ela a abraçar mais seu lado feminino, se esforçando mais para ficar mais bonita como ela, e promete que os homens vão cobri-la de joias assim que ela fizer isso. No entanto, Hirui traz à tona o fato de que Hajime nunca bajula Verônica, e isso a faz começar a reclamar sobre como o perdedor denso não fez nenhum movimento contra ela desde os velhos tempos. Ela então conta a Hirui sobre seus poderes de súcubo, chamados de encanto olho místico, que o fariam dar a ela o que quisesse. Mas ela também diz que é temporário e que daria vontade de trapacear. Hirui diz que está preparada para usá-lo se isso fizer com que Hajime se apaixone por ela e pergunta a Verônica como ela pode usá-lo. Mas Verônica diz que terá que esperar até que o dela acorde. Isso deixa Hirui triste, então Verônica promete fazer algo de bom para ela no dia seguinte. No dia seguinte, Verônica maquia Hirui e Natalie elogia seu novo visual, afirmando que agora está mais bonita que Margarabi. Quando Hajime chega, ele percebe seus lábios brilhantes, mas presume que eles ficaram assim quando ela comeu carne no café da manhã. As mulheres ficam tão irritadas com sua falta de função cerebral que começam a atirar objetos nele. Mais tarde, Hajime e as garotas estão indo para a masmorra e Hirui ainda está com uma cara carrancuda. Então Hajime explica que ele não achava que ela realmente tivesse colocado alguma maquiagem. Hirui pergunta o que ela poderia fazer para que ele a visse como uma mulher. Então Bro enfia sua bolsa risa e diz que ela está bem do jeito que está e promete que ela ficará ainda mais animada quando ficar mais velha. Isso faz Hirui corar, mas ela ainda sente que não é o suficiente, então decide ficar ainda mais forte. Dentro da masmorra, Hirui balança freneticamente sua espada, eliminando vários slimes no processo, porque ela está decidida a subir de nível e controlar Hajime com seus poderes de charme. Enquanto ela avança para destruir o chefe slime, ela de repente pisa em uma armadilha de masmorra, o que a faz cair em cima de um javali no andar inferior. O javali imediatamente começa a correr para frente e ela tenta detê-lo jogando água em seu rosto, mas o javali continua atacando. Vendo que há uma parede de tijolos à frente, Hirui salta para longe do javali e ele bate na parede. Hajime diz a ela para mirar no coração do javali, já que ela sabe onde ele está. Então ela caminha em direção ao javali e o apunhala bem no coração. Ela está incomodada pelo fato de estar coberta de sangue, mas Hajime dá um tapinha na cabeça dela e a elogia mesmo assim.
Isso a faz perceber que Verônica estava certa porque ela não se sentiria feliz se usasse sua habilidade de charme. De repente, seu corpo começa a brilhar e a tela de informações informa que ela subiu de nível e aprendeu a habilidade de encantar. Uma marca de amor aparece no braço de Hirui e Hajime pergunta o que é, então ela decide testá-la. Ela pisca os olhos para ativar o feitiço do amor, mas Hajime não é afetado. Então ela envia spam repetidamente e acaba fazendo com que todos os monstros da masmorra se apaixonem por ela. Vendo isso, Hajime se pergunta se seu feitiço de amor não funciona em pessoas que estão em um nível muito mais alto que o dela, mas ela decide experimentá-lo em Han mais uma vez. No entanto, Hajime ainda não foi afetado, então ela percebe que seu poder é ineficaz contra os humanos. Na manhã seguinte, Anne aparece na escola em uma loja de cosplay de Inosuke e explica a Hirui que ela fez uma máscara do querido deus em preparação para o próximo festival. Mais tarde, as meninas se preparam para o festival quando vem um menino atormentando algumas meninas inocentes com seu animal de estimação. Então Hirui encanta o bichinho e o manda atrás de seu dono. Depois de partirem, as meninas que salvaram se oferecem para se juntar a eles na confecção de máscaras para o festival. Naquela noite, Hirui conta a Hajime o quanto ela está ansiosa pelo festival. E depois que ela dorme, ele se lembra de como só assistia a festivais à distância nos primeiros anos. Mais tarde naquela noite, ele acorda e sente que há feras mágicas por perto. No portão, o vigia luta contra alguns ursos coelho, mas um deles escapa e corre em direção à aldeia. De repente, um leão da montanha aparece e começa a correr em direção à aldeia. Mas Richard chega com Verônica e atira. Verônica então explica que os monstros estão enlouquecendo porque o sangue de feras antigas é agitado quando a lua cheia se aproxima. Na noite seguinte, outro monstro lobo tenta invadir sua aldeia, mas Hadi pode derrubá-lo novamente e percebe que o amuleto de amor de Hirui está brilhando misteriosamente. Ele destrói ainda mais monstros na noite seguinte, e depois acorda Hirui e pergunta se ela pode desligar seus poderes de encanto. Ela tenta fazer isso, mas não consegue, então Hajime diz a ela para manter os poderes em segredo de todos na aldeia. Ele então informa a ela que ainda tem trabalho a fazer, então ela se acomoda enquanto ele sai da sala. Depois de destruir outro grande grupo de monstros, Hajime é espancado e machucado, mas decide que não vai parar porque isso tem que ser feito. Na manhã seguinte, Hajime retorna ao seu quarto e dorme ao lado de Hirui. Ele sonha com um dia em seu passado, quando estava sendo perseguido por alguns bandidos e se escondeu atrás de um barril em um beco escuro para escapar deles. Ao se afastar, ele encontrou seus amigos Ricky e Bob, e eles montaram um acampamento juntos naquela noite. Durante o acampamento, eles disseram a Hajime para ligar para eles sempre que quisesse causar problemas. Então ele riu e prometeu que faria isso. Quando a carne de rato ficou pronta, Hajime começou a mastigá-la mais rápido que Luffy. Então os outros lembraram-lhe que tinham de partilhar a comida. Naquela noite, o trio tentou dormir, mas ainda estava com fome. Então Ricky sugeriu conversar sobre seus sonhos para se distrair. No entanto, Hajime afirmou que ele não tinha nenhuma ambição para o futuro, mas só queria comer até se fartar pela primeira vez. E Bob disse que um dia queria se casar com Verônica. Quando Hajime perguntou a Ricky o que ele queria ser, ele disse que seu objetivo era se tornar um aventureiro residente e explicou que era um aventureiro que trabalhava e morava em uma vila. Hajime perguntou por que ele estava almejando isso. Então ele explicou que queria ter uma cidade natal com muita natureza, que não fosse uma fossa degradada como onde eles estão hospedados atualmente. Depois de subir em um barril, ele disse que queria morar em um lugar onde as pessoas se ajudassem constantemente, o que seria basicamente uma vila inteira de amigos próximos como eles. E Bob adorou a ideia, mas Hajime não entendeu. De volta ao presente, Hajime acorda, mas percebe que Hirua se foi. Então ele volta a dormir. Enquanto isso, Hirui e as meninas montaram com sucesso sua barraca para o festival. Quando Hajime acorda, ele vê Hirui contando ao estalajadeiro e a Natalie sobre como sua barraca vai superar o Burger King. Então o estalajadeiro manda ela preparar os espetos. Naquela noite, Hajime entra em batalha novamente e destrói um grande urso com um poderoso golpe de martelo antes de fugir para ajudar um velho que clama por ajuda. Enquanto isso, Hirui acorda com vontade de esvaziar o tanque. Então ela vai até o banheiro, mas acaba caindo no chão. Ela imediatamente esconde seu amuleto brilhante para que ninguém a veja, mas Natalie a vê do canto e fica surpresa com sua marca de charme. Na manhã seguinte, Natalie se encontra com Hajime e pergunta sobre a marca de Hirui, mas ele afirma que nada fora do comum está acontecendo com ela. Ela o lembra que o ancião da aldeia pediu a todos que relatassem qualquer coisa estranha e pergunta se o charme dela está relacionado às feras mágicas que continuam atacando à noite. No entanto, Hajime afirma que Hirui não tem nada a ver com isso e vai embora. Depois que ele sai, Natalie descobre que Hajime está escondendo o fato de que Hirui está causando o surto de monstros porque ele sabe que a vila irá bani-la se descobrirem. De repente, Olive chega e pergunta por Hajime. Mas Hirui diz a ela que Hajime ainda está dormindo e pergunta sobre o que acontece à noite. Olive responde que eles ainda estão tentando descobrir. Então Hirui a convida para comer em sua barraca do festival e corre com Kako para fazer os preparativos. Quando Natalie pergunta por que ela queria falar com Hajime, Olive diz que algo tem incomodado recentemente e que ela quer retribuir tudo o que ele fez por eles até agora. Ela então menciona o fato de que ele perdeu o braço e afirma que ele é gentil demais para seu próprio bem. Então Natalie, em lágrimas, conta a Olive o segredo. Naquela noite, Hajime se move como um guerreiro de Espartacus, derrubando um monstro após o outro, e percebe que eles estão muito mais agressivos do que o normal. Depois de destruir todos os monstros, ele volta para
pra cidade e vê todos esperando por ele. Olive, com raiva, pergunta por que ele não confiou nela a verdade sobre Hirui. E Verônica se junta arrastando as orelhas enquanto o chama de idiota por não ter falado com ela primeiro sobre os problemas de Hirui. Isso o confunde, então Natalie explica que contou aos outros sobre Hirui. E todos decidiram juntos que vão proteger Hirui como uma aldeia. Jane diz que é normal que espécies antigas percam seus poderes de vez em quando, mas isso se acalma depois de um tempo. Eles decidem ajudá-la a passar pela lua cheia porque seus poderes se acalmarão depois. Quando Hajime volta para casa, ele vê que Hirui não foi encontrada em lugar nenhum. Horas depois, todos estão em alerta tentando desesperadamente encontrar Hirui, especialmente seus dois amigos anões. Mas Natalie garante que Hirui encontrará Hirui. Então eles decidem cuidar da barraca até então. Enquanto Hajime corre pelas montanhas em busca de Hirui, Dragon informa que Hirui está na floresta. Mais cedo, Hirui ouviu Olive dizendo aos aldeões para estarem ativos à tarde, porque os poderes de Hirui poderiam fazer monstros aparecerem. Isso a fez perceber que ela era a causa dos ataques noturnos de monstros. Então ela fugiu da vila para não estragar o festival. De volta ao presente, os poderes de charme de Hirui ficam descontrolados novamente e um grande urso coelho ataca, fazendo-a cair para a região inferior. Lá, os lobos da montanha atacam-na, mas Dragon e Hajime a salvam. De repente, todos na aldeia chegam e destroem toda a matilha de lobos. Enquanto Hirui chora, Hajime a lembra que ela é sua parceira agora, e isso a anima. Pouco depois, Hirui se reúne com os amigos na barraca e todos aparecem para comprar comida, fazendo-a chorar. Enquanto todos se divertem juntos, um cervo mágico gigante aparece no céu e solta algumas estrelas cadentes, que todos admiram juntos. Isso nos leva ao final do vídeo. Hirui será capaz de convencer Hajime de amá-la? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se quiser mais recapitulações de animes como essas, inscreva-se no canal e assista esse vídeo na tela.